Bom sábado, título da lição e o verso. Lições de Jeremias. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 23:5. Okay. O texto da lição dessa semana começa com uma promessa. Nesse caso nosso, no fim da lição do trimestre, uma promessa defasada, no sentido de que Israel não cumpriu sua parte naquilo que era a intenção de Deus. De qualquer forma, a promessa do renovo, a promessa de que Deus revitalizaria um remanescente fiel e deste faria de novo uma intervenção nacional, isso acaba se cumprindo pós o estudo de Jeremias. Mas antes da gente olhar para isso, vamos olhar para o que é o objetivo central dessa semana, o que a gente tem para aprender, para sentir, para fazer, enquanto estudo e enquanto recapitulação do trimestre. Conhecer as principais lições do livro de Jeremias, que se encontram primeiramente no caráter de Deus e em nossa resposta a ele. Ok? Então, nosso conhecimento é um olhar para trás, relembrar tudo que a gente viu na história das últimas 12 lições e de que forma o caráter de Deus ia sendo revelado em cada uma dessas situações, em cada um desses episódios que fizeram parte do ministério de Jeremias e da história do povo de Israel nessa fase final do cativeiro, antes do cativeiro babilônico. Então, enxergar Deus é o nosso desafio primário para a lição dessa semana. Entender como é que Deus se apresentou, como é que Deus se referenciou para esse povo, como é que ele apresentou o seu caráter e qual é a resposta a ser dada a um Deus assim. O segundo objetivo é o sentimento. Sentir as solenes implicações do tema do remanescente no livro de Jeremias e o contraste entre muitos e poucos. Okay. Então, duas coisas importantes aqui, trazidas para o nosso tempo. Olhar para o texto de Jeremias é olhar para a gente. O texto de Jeremias é um espelho da nossa época, do que a gente precisa fazer e do que não deve repetir. Nesse espelho, então, as implicações dessa lição de Jeremias para o remanescente. O que a gente tem para executar enquanto remanescente, para ser enquanto remanescente. E essa coisa de onde a verdade está ilustrada nesse muitos e poucos. A verdade de Deus não costuma estar com o ambiente de muitos, está com o ambiente de poucos. A história tem demonstrado isso desde o início. Portanto, maioria não é garantia de verdade. Essa é uma coisa importante para a gente entender. Por quê? Porque na história do remanescente final, a gente tem um descritivo, um descritor que antecipa essa história, mostrando a redução na quantidade de pessoas. Seja na Bíblia ou no Espírito de Profecias, isso fica muito evidente. Quando Ellen White fala disso, ela chega a pontuar que 1 em 20 é o que ela vê de pé para esse tempo. Ou seja, 5% do que hoje compõe o povo que diz seguir a Deus enquanto verdade. Ao mesmo tempo, é curioso a gente observar que o remanescente fiel é o que permanece, não é o que sai. Então, isso também é importante de perceber na história do povo de Deus. O remanescente de Deus é aquele que permanece, porque essa também será uma das dificuldades do tempo do fim. Alguns levantam a tese de que o remanescente fiel é o que sai, é o que se exclui do movimento, é o que se afasta do movimento adventista. E, na realidade, o remanescente fiel é aquele que permanecerá. A sacudidura prevista enquanto desenho prévio à chuva serôdia é um modelo de saída do infiel. É o joio que sai e não o trigo. O trigo permanece. Então, isso também é uma coisa curiosa a ser observada nessa relação de muitos e poucos. Poucos serão os que ficarão. E ainda ficarão sob a acusação de serem radicais, de serem extremistas, etc. Os que saírem é que são os que estão com a falsidade. Portanto, esse é o desenho previsto para o final. O que nos aponta para a prática, o que a gente deve fazer a partir de tudo isso que aprendeu. Adotar o conceito da religião do coração, que é o caminho único para a verdadeira felicidade e para a vida eterna. Portanto, há aqui uma coisa a ser resgatada para quem vive o tempo do fim, para quem vive o desenho do remanescente. Primeiro, a salvação é individual.
Ela não é um processo grupal, ela não é um processo global, ela é um processo indivíduo a indivíduo, na sua relação com Deus. Essa abordagem de que a religião que importa é a do coração pode gerar uma falsa compreensão, e a gente vai ver isso um pouco mais para frente, pode gerar uma falsa compreensão de isolamento e de verdades individuais. Não é esse o texto e não é esse o contexto. Aqui o contraste é entre uma religião ritualística e uma religião verdadeira, e não entre um processo de exclusivismo ou de individualismo religioso que não necessite de um modelo formal e organizado. A discussão é entre formalismo e organização, e não entre formalismo e individualismo. Então isso também é um detalhe importante a ser visto nessa relação de muitos e poucos. Então vamos à lição, vamos ao desenho do que a gente tem pela frente para estudar nesse finalzinho, que na realidade é uma recapitulação da lição total, da estrutura do que a gente viu no trimestre inteiro. Então, se a gente olhar a relação do que a gente viu, é legal de olhar a lição inteira, volta lá ao início dela e a gente vai olhando lição por lição. A gente começou a lição desse trimestre com um olhar para o chamado de Jeremias. A que Jeremias foi chamado? Qual era a sua missão? Para quem ele veio e para que época veio? Então, se a gente olha para isso, a gente vê Deus observando um povo que desceu ao limite extremo da corrupção. E Deus resolve dar uma última advertência a esse povo para que a destruição não seja completa. A missão de Jeremias, diferente da missão dos outros profetas, não era uma missão de prevenção ao cativeiro. Os profetas de prevenção ao cativeiro tinham vindo antes de Jeremias. E o povo não os aceitou. Portanto, a missão de Jeremias, diferente das anteriores, é uma missão de salvação de vida, não de salvação de cativeiro. Ou seja, é a última possibilidade que Deus dá ao povo de arrependimento para que não morra. Já não é mais um arrependimento para que eles evitem o sofrimento do cativeiro ou evitem perder a nação. Eles já perderam. Portanto, diferente de outros contextos, a misericórdia de Deus aqui não está para livrá-los das circunstâncias, está para livrá-los do mal completo. Isso é muito parecido com uma fala de Jesus que a gente tem lá na frente nos evangelhos, que é: eu não vou tirar vocês do mundo e nem das aflições, apenas livrar vocês do mal. E é o mal interno, é o mal que me leva a um pecado que não tem retorno. A missão de Jeremias está ligada a isso. Jeremias propõe uma reforma no povo de Israel para que eles não se percam no que diz respeito à salvação. Mas perdidos enquanto nação já era uma questão primária, eles já estavam presos a essa realidade. O cativeiro viria. A partir daí a gente começa o mergulho na história do trimestre. Então a gente vai para uma primeira situação, que era um olhar das crises que o povo de Israel enfrentava, que o povo judeu estava enfrentando, que antecederam Jeremias e que levaram ao ministério de Jeremias no desenho que estava. Então a gente volta um pouco no tempo, olha a história que antecedeu Israel, a história pregressa ao reinado, a história dos reinados e depois a história de Jeremias. Ou seja, Israel foi num processo de decadência. No período dos juízes, cada um fazia o que lhe dava na telha. No período dos reis, Israel quer ser parecido com os reinos vizinhos e tira Deus de cena como governante e coloca um rei, apesar de toda a intenção de Deus de que isso não acontecesse. Deus, inclusive, os advertiu: se é isso que vocês vão buscar, vocês serão taxados com impostos, isso será pesado nas costas de vocês, e as leis que vocês vão ter que seguir serão leis civis e não mais as minhas leis. As minhas leis vão ser seguidas no nível individual, mas enquanto nação vocês estarão debaixo das leis do seu rei. É isso mesmo que vocês querem. E é interessante que a misericórdia de Deus permite que eles testem. E aí tem Saul, tem Davi, tem Salomão, 3 reis que foram mais ou menos. Saul começou bem e degradou. Davi começou bem e degradou. Depois voltou, mas aí Israel pagou as consequências. Salomão começou muito bem e degradou até o limite extremo. O resultado apareceu nos próximos reis. Daí para frente, tudo que a gente vê enquanto reinado é decadência, separação, reino do norte e reino do sul,
degradação do Reino do Norte completa pelo paganismo, uma certa manutenção de fidelidade no Reino do Sul, mas cheia de altos e baixos, com muito mais baixos do que altos, até a gente ver um rei bom que aparece lá, que é Josias, e a decadência completa. Então, esses antecedentes do ministério de Jeremias mostram a crise interna em que Israel se meteu. Uma crise, em primeiro lugar, do próprio povo, depois uma crise dos seus reis e, por fim, uma crise com o reino externo, que amplia a crise interna. Então, a crise interna passa a ser um modelo de conflito ideológico entre a missão de Jeremias e a forma como o povo via essas questões, e do lado de fora a crise babilônica. Posto isso, para onde a gente foi? A gente foi para um olhar dos principais reis que levaram Israel à decadência, os 5 últimos reis de Israel, 4 deles decadentes, um deles bom. O que mostrou que, de fato, Israel não tinha jeito. Ou seja, eles já tinham descido fundo demais, ido longe demais, e a missão de Jeremias, na realidade, apresenta um aspecto de Deus, que é a misericórdia de ainda querer salvar alguns. O que nos leva a um olhar para frente, para a nossa época. Deus não retarda a sua promessa, antes é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Então, Deus age com esse alargar, com esse esticar da história. E às vezes a gente olha para esse esticar, mas espera lá, Deus não age, Deus não interfere. Não, Deus interfere. Deus interfere, mas de que maneira, de que jeito? Salvando. Não necessariamente das circunstâncias. Então, é isso que a gente vai olhar quando vê a decadência desses reis e vê que há solução sempre. Porque de reis maus, como Amon e Manassés, você pode ter um filho, Josias. Pode ter um descendente bom. Portanto, não existe uma coisa de geração ou de consequência genética para o mal que prenda o sujeito no mal. Continua sendo escolha. Porque se tem um sujeito que podia ter sido muito mal, esse era Josias. Daí para frente, a história que se segue são os modelos de idas e vindas do profeta com um povo que não aceita a sua mensagem. E isso começa a demonstrar claramente a forma como esse povo respondia a um Deus misericordioso. Para cada coisa que Deus ia enquanto acesso e possibilidade de conversão, havia uma rejeição. Ou seja, se a gente tirasse Jeremias e colocasse Jesus diante daquele povo, ele teria sido morto por aquele povo. Como foi lá na frente. Então dá para entender por que quando Cristo veio aconteceu o que aconteceu com ele. O povo que recebeu Jesus não era nada diferente do povo que recebeu Jeremias. As instruções de Jesus eram instruções de mudança de paradigma. As instruções de Jeremias eram instruções de mudança de paradigma. Ou seja, Deus não nos salva nos nossos pecados. Deus nos salva dos nossos pecados, para uma vida nova. Então, o que a gente aprende a olhar esses conflitos de idas e vindas e represálias que Jeremias sofreu e que ilustra o pecado de Judá, é que o pecado é arrogante. Arrogante a tal nível de refazer a estrutura completa, desenhando um novo Deus que não existe. E isso é o principal problema da idolatria. A idolatria, ela começa com um desenho distintivo de Deus, ou de dúvidas a respeito de como Deus seja, e vai me levando cada vez mais distante de um Deus real para um Deus imaginário, que é um Deus fruto da concepção humana, fruto da imaginação humana. Esse Deus que é criado pela imaginação humana, no final das contas, é a reprodução do próprio ser humano. Ou seja, a idolatria começa com uma distinção de divindade, mas ela termina no mesmo lugar sempre, que é eu sendo Deus de mim mesmo. Esse imaginário projetado para o lado de fora, em qualquer tipo de divindade, na realidade é um imaginário de quem eu sou. Eu me projeto nessa divindade. E esse é o problema com a idolatria. Ela é a expressão divinizada do egoísmo, do egocentrismo. Eu não quero um Deus que me diga o que fazer, eu quero um Deus que eu diga para Ele o que Ele vai me dizer para eu fazer. Nada diferente do que a gente tem hoje. Ou seja, eu desenho esse Deus, desenho a doutrina desse Deus, e aí pratico a doutrina que eu desenhei, dizendo que é Deus quem me disse, mas na realidade fui eu que desenhei.
Esse é o problema com a idolatria. O engano se torna tão repetido que ele vira a minha verdade. O incrível é que isso tem todo tipo e para todo tipo de gente. Você tem situações dessa natureza que levam a um modelo masoquista de religião e situações que levam para um modelo distinto de processo religioso, que leva para um modelo distinto de aplicação religiosa. Então eu tenho religiões que levam o sujeito para uma vida tranquila e feliz, eu tenho religiões que levam o sujeito para uma vida de sofrimento, eu tenho religiões que levam o sujeito para uma vida de reclusão. Tem todo tipo de estrutura. Porque na realidade a projeção que foi feita da divindade é uma projeção enquanto aplicação que não é real. Que é a projeção daquilo que eu estava sentindo sem Deus. Ou seja, é insano mesmo, é louco. Olhado de fora, é loucura completa. Posto isso, daí para frente o que a gente percorreu? As diversas formas que Deus tentou acessar o povo. E aí vem umas coisas curiosas, né? Deus usou os mais variados tipos de exemplos na vida de Jeremias. Tá? Coisas doidas, completas, né? Desde o sujeito se apresentar como um animal, até o sujeito se apresentar nu dentro da cidade. Tem de tudo que você pode imaginar de tentativas de Deus chamar a atenção do povo. Não fosse trágico, seria como cômico olhar para tudo isso. Ou seja, Deus tentou tudo o que foi possível, como fala com uma criança, como age com uma criança. Ainda assim, o que ocorre com esse povo? O povo não responde, o povo não apresenta nenhum tipo de resposta a esse Deus, exceto alguns remanescentes. E esses alguns remanescentes que apresentam resposta a esse Deus permaneceram fiéis e foram os que sobreviveram a toda a intervenção que a gente assistiu. Essa forma de Deus agir é a mesma de Deus agir hoje? Sim e não. Sim, no sentido de Deus continua buscando seu povo, não no sentido de Deus carregar esse povo pela mão. Por que Deus não age hoje da mesma forma como agiu no passado, tentando carregar o povo pela mão? Por uma razão simples, eu tenho a história. Eu tenho a Bíblia e eu tenho a história de todos os antecedentes. Eu tenho todos os antecessores descritos. Portanto, eu não preciso repetir. Se eu repito, é porque eu sou cego. A despeito disso, Deus mandou profeta para esse tempo. Igual mandou para Jeremias. Só que com uma mensagem de advertência que tem muito mais forte um legado textual do que um legado vivencial. Embora a gente tenha tido o acompanhamento do profeta por um bom tempo de vida. Praticamente aí 60 anos de história profética. A despeito desses 60 anos de história profética, um ministério bastante longo, mais longo do que quase qualquer profeta que tenha no desenho bíblico, as advertências maiores são aquelas que estão no legado textual. Portanto, o que a gente já aprende de cara para o momento atual? Quando a proposta da lição era uma religiosidade pessoal, ou seja, um desenho de religião do coração, é uma advertência aonde eu busco essa verdade. Essa verdade é buscada no texto. Portanto, o segredo para o nosso tempo reside no estudo, reside no aprofundamento do estudo. A gente tem um legado profético, um legado bíblico, e esse legado bíblico somado ao profético dá todo o instrucional que eu preciso para hoje. Então, qual é o problema do tempo atual? O problema do tempo atual é que a gente não estuda. O problema do tempo atual é que a gente não lê. E não lê para não se comprometer. Não lê porque a gente, de alguma forma, ou está com preguiça ou não quer o comprometimento de intervenção dessas verdades na nossa vida. Então a gente mantém uma certa distância. A gente só lê o que interessa. Só busca aquilo que é interessante. E cria um falso desenho, que aí vai para o ritualismo. Esse falso desenho é o desenho de eu venho à igreja, papo os sermões ou papo as lições que eu recebo lá, e toda vez que eu não concordo com aquilo que eu ouvi, o que eu faço?
eu digo que o sujeito que falou não sabe do que está falando. Eu desqualifico o emissor. Se eu estudar, não tem como desqualificar o emissor, porque não dá para desqualificar os profetas bíblicos. E aí, se eu desqualificar alguém, vai ser aquele que não cumpriu, eu mesmo. Como eu não quero fazer isso, então eu só escuto. E aí viram aquelas perguntas clássicas da igreja. Eu canso de ouvir isso quando eu vou dar palestras por aí. Você chega na igreja, você abre um hall de perguntas e as pessoas começam a te perguntar: posso ou não posso fazer isso? Devo ou não devo fazer aquilo? Por quê? Por que as pessoas perguntam aquilo que já está escrito? Porque se eu responder, faz, ele vai dizer, estou fazendo porque ele disse. Se eu responder, não faz, ele vai dizer, esse sujeito não sabe o que está falando. Portanto, ele está livre de qualquer jeito. Eu jogo a culpa no sujeito que foi o omissor, no mensageiro. Uma outra coisa curiosa é que a boa parte dessas perguntas começam com uma frasezinha que eu abomino, mas as pessoas sempre gostam de começar com ela, que é, até que ponto? Toda vez que eu pergunto até que ponto, o que eu quero? Eu quero o limite. Eu quero andar em cima da linha do penhasco. Que um leve escorregão é queda, mas eu quero andar ali, na beiradinha do penhasco. Então, essa abordagem também é uma abordagem complicada, que mostra o distanciamento que a gente tem da verdade. Ou seja, a gente não quer um comprometimento profundo com a verdade. Portanto, a gente repete o mesmo desenho. Então, esse é o contraste que a lição traz lá na segunda-feira como rituais e pecado. Ou seja, a gente torna a religião um processo ritual de barganha. Eu venho à igreja para fazer troca. Para fazer troca de moeda. Eu não quero ser salvo de fato, eu quero trocar figurinha ali. Dentro desse desenho é que vem o porquê da religião do coração. A religião do coração não é uma religião construída pelo indivíduo, é uma religião vivida pelo indivíduo. Ou seja, eu busco na fonte e vivo aquilo que eu busquei e passo a vir à igreja pelo motivo correto. Qual é o motivo pelo qual eu venho à igreja? Adorar a Deus, absorver sua mensagem e ver indicativos novos de estudo. Ou seja, o papel do pastor, o papel de quem está à frente da igreja é alimentar o rebanho com provocações. O pastor não está ali para dar de presente a verdade, ele está ali para provocar as pessoas a voltar para casa e aprofundar a verdade que ele provocou. Essa é a questão. Se é essa a questão, o que a gente tem que fazer quando eu venho à igreja? Eu escuto, eu sou provocado, eu volto para casa para continuar estudando. E se eu tiver dúvidas, eu sei aonde tirá-las. Aonde eu vou tirá-las? Na palavra e nas pessoas que estão na igreja me ajudando a guiar na palavra. Então, se eu encontro uma dúvida, eu vou ao pastor para falar, olha, eu não estou conseguindo encontrar a resposta para isso. E ele fala, procura aqui, aqui, aqui que você vai encontrar. O desenho é esse. O pastor não é o dono da verdade, até porque ele é membro da igreja também, mas ele é o provocador e aquele que sabe onde a verdade está para me indicar onde eu encontro. Portanto, deveria ser esse o fluxo. E essa é a razão da escola sabatina. A única razão para a gente ter escola sabatina é ser escola. Ela provoca com conhecimentos e perguntas para eu aprofundar essa compreensão. Isso, não feito, me leva à idolatria. Toda vez que eu não faço aquilo que é a lição de fato, ou seja, aprofundar na verdade, aprofundar na comunhão com Deus, aprofundar no modelo de partilha dessa verdade, eu sou levado ao modelo cíclico da idolatria. E essa idolatria manifesta dos mais variados modelos, desde o consumo e da aquisição de coisas que substituam Deus, até a própria colocação das minhas ideias, do meu modelo ideológico, à frente desse Deus. Qual a advertência final para o remanescente? Olhar para tudo isso e tomar uma decisão final de posicionamento. A gente não tem mais tempo, o tempo acabou. A partir do cumprimento das profecias de Daniel, o tempo terminou. Dali para frente, a vinda de Cristo está condicionada ao seu povo, não mais às profecias, porque as profecias já se cumpriram. É a resposta de um povo a Deus como preparo que condiciona a chegada. Se o povo esticar tanto que não responda, Deus diz, as pedras vão ter que clamar no lugar de vocês e vocês perderam a chance.
Se o povo responder a Deus, ele antecipa a vinda e vem embora. Portanto, está na nossa mão o fim da história. É a nossa resposta a Deus que vai delimitar a brevidade ou um pouco mais de distância na vinda de Jesus, nesse tempo que já acabou. Portanto, o desafio de Jeremias para nós hoje é, ouvindo a voz de Deus, reproduzido em outros textos, não os de Jeremias, mas ouvindo a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Que seja essa a nossa experiência do revisitar das lições dessa semana, que a gente possa apresentar esse tipo de resposta a Deus e, se possível, ainda vê-lo voltando na nossa geração. Esse é o desafio de um reavivamento e de uma reforma necessárias para o tempo atual. Que Deus abençoe e encerramos o trimestre. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de estudarmos Tua Palavra e principalmente pela oportunidade mais grandiosa que é a de vivermos o último tempo da história. Dá, Senhor, que possamos reconhecer o nosso papel como remanescente e, acima de tudo, aplicarmos-nos na missão para que possamos ainda vê-lo voltando em nossa geração. Isso tudo te pedimos, porque cremos em Jesus Cristo, nas suas promessas, e é em nome dele que lhes apresentamos todas essas coisas. Amém.